sem ira, sem contenda. Vamos orar? Aleluia. Soberano Deus, amado Pai, diante da tua presença, meu Pai querido, está aqui teu servo. O Senhor conhece o deitado, o levantado, os pensamentos, o coração, o Senhor conhece tudo. Pai, usa teu servo diferente desta noite. Pai, usa como o Senhor nunca usou ele na terra, nesta noite. Que o Senhor venha derramar tua graça sobre a família dele, o ministério. Que o Senhor venha sustentar na palma das tuas mãos. Pai, é no nome de Jesus. Para a glória do teu nome. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz com Jesus? Amém. Israel, troca as pernas. Glória a Deus. Convido os irmãos a abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 8, verso 22. Marcos 8, 22. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Quem está nesse culto nessa noite? Louvado seja pelo nome, Jesus. Quem encontrou, diga glória a Deus. Marcos 8, 22. Glória a Deus. Todo mundo encontrou a igreja? A palavra do Senhor diz: e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogando-lhe que o tocasse, e tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse-lhe: vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. E mandou para sua casa, dizendo: não entres na aldeia, e nem o digas a ninguém da aldeia. Glória a Deus, irmãos. Podemos assentar glorificando a Deus em nome de Jesus. Essa foi uma semana muito puxada, irmãos. Hoje foi um dia bem cansativo. E a mensagem que Deus preparou para nós nessa noite é essa. Jesus, ele vem em sua caminhada depois da multiplicação dos pães. E ele entra novamente em uma cidade chamada Betsaida. O texto diz que ele torna a entrar naquela cidade. Então não é a primeira vez que ele está entrando ali. Quando nós olhamos, amados, para Jesus, nós entendemos que Jesus, ele não é movido pela sua vontade, mas pelo propósito do Pai na vida dele. Então, para Jesus voltar em um ambiente, ele tem que terminar uma obra. Ele pode ter começado e escolheu a ocasião determinada para voltar àquele lugar. Porque Jesus é movido pelo propósito do Pai na vida dele. E quando ele chega em Betsaida, não é propósito dele curar o cego. Só que pessoas levam um cego à presença de Jesus. Aumenta só um pouquinho o fundo. Pessoas pegam o cego e levam à presença de Jesus. E quando nós olhamos para esse texto, a primeira situação que nós começamos a aprender é que Jesus já havia curado a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, ela toca em Jesus e é curada. Então essas pessoas, eles não pedem que ele ore pelo cego. Eles não pedem que ele coloque a mão em cima do cego. Eles não pedem que ele coloque o óleo ungido no cego. Eles pedem que ele toque no cego.
E a primeira situação que eu aprendo nessa noite é: o milagre que você viveu lá atrás vai ensinar outras pessoas o caminho para você viver mais adiante. Entenda uma coisa, eles não têm experiência com Jesus, mas eles sabem que o toque de Jesus transforma. Eles não têm relacionamento profundo com Jesus, mas eles sabem que o toque de Jesus muda a história. Eles não têm, amado, certeza, eles não conhecem, como Bartimeu chama Jesus de Messias, mas eles sabem que quem toca em Jesus nunca mais é o mesmo. A mulher, amados, samaritana de João, capítulo de número 4, ela tem um encontro com Jesus e ela está frustrada porque teve 5 casamentos e o que ela tem agora não é dela. Só que ela não precisa de um novo marido, ela precisa de um encontro com Jesus. Então muitas vezes na nossa vida nós temos tudo, mas não temos nada, porque às vezes pensamos ter tudo, mas estamos vazios e precisamos de que o cenário está propício para Jesus preencher o que falta. Segunda situação que nós aprendemos, amados, que nós, olhando para esse texto, é que nenhum ambiente que Jesus entra, ele continua o mesmo. Cego vai enxergar, aleijado vai andar. Pessoas que antigamente faziam práticas erradas vão começar a fazer outras práticas, porque Jesus não pega nada de um jeito para devolver do mesmo jeito. Então, amados, olhando para esta palavra, nós começamos a entender que Jesus entra em Betsaida. Só que Betsaida nunca mais será a mesma. E eu quero te dar uma notícia nessa noite. O Jesus que entrou na tua vida, além da tua vida nunca mais ser a mesma, onde você entrar vai ficar um pouquinho de Cristo no ambiente. Então nós começamos a entender que nós não somos pessoas inseridas em um padrão, porque Jesus não tem padrão, não tem como definir Jesus. Então tem pessoas que não vão conseguir te definir, sabe por quê? Porque a sabedoria que você fala é do céu, a autoridade é do céu, e o céu está dizendo para mim e para você: não é o ambiente que te muda, mas aonde tu entrar, Jesus vai ser glorificado. Eles entram em um ambiente, eles entram em Betsaida. Quando Jesus entra, eles vão atrás de Jesus. O ambiente tem uma necessidade. Eu quero aproveitar e dizer para a igreja que todo ambiente que o homem não conseguiu resolver a necessidade, é propósito de Deus preencher com a glória dele. Se nós observarmos a palavra, quando Bartimeu é curado, Jesus está lá, ele clama, ele gera uma ação que traz uma reação de Cristo. Só que Cristo estava lá. E quando eu olho para esta boa palavra, tem um cego, Jesus não foi até ele, mas os amigos do cego levaram ele até Jesus. Então eu aprendo que não importa se é com os amigos, não importa a forma que te levaram em oração, toda semente no altar de Cristo nasce, cresce e vai dar fruto. Marcos capítulo de número 2, um homem é levado à presença de Jesus. Ele é paralítico. Não é ele que pede oração, mas é os amigos dele que levam ele até Jesus. Vai fazer toda a diferença com quem você anda. Vai fazer toda a diferença com quem você compartilha as tuas dores. Porque esses homens não tinham cura, mas levaram para quem tinha. E Jesus está dizendo para mim e para você: o legado que você escreve hoje, a história, os amigos que você constrói hoje, são aqueles que amanhã vão te levar à presença do Pai quando você não conseguir. E quando nós olhamos, amados, para esse texto, nós aprendemos que Jesus tem poder para mudar qualquer história. Jesus tem poder para mudar qualquer cativeiro. E não é Betsaida que vai parar Jesus, mas é Jesus que vai curar todo mundo naquele lugar. Nós olhamos para esta boa palavra e nós entendemos que eles levam o cego até Jesus. Eles levam o cego à presença de Jesus. Então nós precisamos escolher bem os nossos amigos, porque tem amigos que nos aproximam de Cristo e tem outros que nos afastam de Cristo. Amigo é aquele que nos confronta com a palavra que nos transforma. Amigo é aquele que libera uma palavra sobre a nossa vida que nos aproxima do Deus de Israel, Deus poderoso. O Deus que está aqui nessa noite dizendo para mim e para você: o que você faz de bem hoje vai retornar através das pessoas que você deixou um legado no coração.
delas. Quando Dorcas fica enferma, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 36, a palavra do Senhor diz que eles não sepultam ela, mas colocam num quarto alto. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Lugar de morto é na sepultura. Mas Jesus está dizendo: quem tem amigo, quando vê que você morreu, ele não te sepulta, ele coloca no quarto, e no quarto vem solução do alto. O céu está dizendo para alguma coisa, para alguém nessa noite: amigo que é amigo não é aquele que vê o teu momento e julga o teu momento, mas é aquele que vê o momento e o coloca no quarto de oração e traz resposta para a tua vida. Amigo é aquele que não desiste de você. Amigo é aquele que não está no teu lado pelo que tu tem a oferecer, mas além de ser grato pelo que tu tem a oferecer, ele também tem algo a retribuir. E nós olhamos para esta palavra e nós entendemos que esses homens não têm nome mencionado no texto. Aqui não está dizendo quem levou ele à presença de Jesus. E eu quero dizer para alguém nessa noite que às vezes não está sendo reconhecido, às vezes não acreditam em você, às vezes não reconhecem, não te agradecem, mas o céu está dizendo para mim e para você nessa noite: é melhor que o nome não apareça, mas Jesus conheça a obra que sai da tua vida. É melhor que o nome não apareça no cartaz, não esteja em evidência, mas Jesus esteja dizendo: está vendo o meu servo? Ele não vale só o que ele tem, porque Satanás aponta Jó, já foi falado aqui sobre Jó, pelo que ele tinha, mas Jesus está dizendo: para mim ele é íntegro, reto e era homem valoroso. Porque Satanás, ele te chama pelo pecado, ele te chama pelo passado, Jesus te chama pelo teu nome. Então, quando nós olhamos para esta palavra, nós entendemos que o texto não menciona o nome desses 4 homens, mas o céu recebeu a obra que é feita pela vida deles. Tem pessoas que vão te levar em oração quando você não puder se movimentar. Quando Lázaro morre, João, capítulo de número 11, quando ele fica enfermo, a Marta, Maria, está enviando cartas para Jesus, mensageiros para Jesus. Jesus está dizendo para alguém nessa noite: quando tu vê algo errado na vida do teu irmão, não é para julgar o momento, não é para julgar a decisão errada, mas é para orar que ele tome a decisão acertada. Isso é evangelho. E quando nós olhamos para essa boa palavra, nós entendemos que não é o cego que está pedindo a cura, mas é os amigos dele que estão levando ele no ambiente de cura, estão intercedendo por ele. Não rejeite quem Deus colocou no teu caminho como resposta dele para a tua vida. O céu vai te apresentar pessoas espetaculares que você, com os olhos humanos, às vezes não vai ver. Por quê? Porque nós olhamos para o rótulo, Jesus vê a essência. Nós olhamos para a aparência e o que podemos receber por muitas vezes, o que podemos receber de determinadas pessoas. Só que o céu está falando para mim e para você que ainda tem heróis anônimos, ainda tem pessoas cheias do Espírito Santo, que você nem sabe que está de pé por causa dele, mas é a oração dele que está te segurando de pé. Procure um pastor que ora. E nós olhamos para essa palavra e nós entendemos que não adianta, amados. Esse cego, ele tem visão, Douglas. Ele é cego, ele não tem como, ele não vê. Não é assim? E o céu está falando para mim e para você que às vezes alguém não está enxergando do teu lado, mas tu pode compartilhar a tua visão com ele. Você pode compartilhar aquilo que você já viu e ele ainda não conseguiu ver. Quando nós olhamos para essa palavra, nós aprendemos que muitas das nossas atitudes são erradas. Por quê? Porque às vezes Deus permite nós vermos situações que estão além do ambiente. O que os teus olhos veem é o que está nesse quadrado desta igreja. Mas ter visão espiritual é ver além desses quadrados. É visão espiritual, é ver além dessas paredes. João estava num cativeiro na ilha de Patmos, mas ele estava vendo a visão do Apocalipse. Ele estava vendo os últimos tempos. Tem muitas pessoas limitando a visão ao problema, só que não é o problema que vai limitar a tua visão. É você que vai olhar para o céu e vai ter visão do alto para resolver a situação. Glória a Deus.
Às vezes nós estamos muito, amados, limitados pelo ambiente, pela situação na qual estamos passando. E o céu está falando para mim e para você nessa noite. É tempo de ter visão do alto. Nós olhamos para esse texto e nós entendemos que muitas vezes você vai ser mal compreendido. Porque primeiro o padrão que você construiu com Deus é um padrão bíblico em um mundo profano. Às vezes a visão e o discernimento de situações que você tem, alguém não vai concordar. Mas você precisa continuar pregando a palavra e abrindo os olhos de quem é cego. Quando nós olhamos para Lucas 18, 35 ao 41, vai dizer para mim e para você que homens que estão com Jesus mandam Bartimeu calar a boca. Só que o cego sabe que quem está passando é Jesus. O cego tem visão e o povo que anda com Jesus não entende para que foram chamados. Então, quando nós olhamos para essa palavra, nós entendemos que visão é enxergar o futuro estando no presente. Pastor, como é isso? O céu está falando para mim e para você, é se projetar porque há de vir, alicerçando-se em Deus hoje, construindo uma vida de relacionamento com Deus hoje. E visão, amados, é nós sermos seres pecadores com a mente divina sendo transformado diariamente. Quando Jesus toca na mão dele, Jesus pega na mão dele, e o céu está dizendo para alguém: vem cá, Deus. A melhor coisa que tu pode fazer a alguém é pegar na mão dele e entregar na mão de Jesus. Porque de hoje em diante, agora, não tem decisão errada, não tem passo errado. Jesus não erra na caminhada. E Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: enquanto for eu conduzindo os teus passos, aonde tu pisar vai ter vitória na tua vida. Jesus agora eles entregam o cego na mão de Jesus. E a primeira atitude de Jesus é tirar ele do meio da aldeia, do meio do ambiente no qual ele vivia até aquele determinado dia. E Jesus está falando para alguém nessa noite: para mim, para você viver o que eu tenho para ti, às vezes vai ser preciso eu segurar na tua mão e te tirar de alguns lugares. Às vezes vai ser preciso eu te tirar do meio da aldeia. Que é isso, pastor? Está dizendo que esse povo não é crente? Eles são cristãos, mas eles não estão ligados ao propósito que Deus tem na vida desse homem. E nós precisamos compreender isso nessa noite. Tem situações que Deus vai nos impulsionar a sair delas. Tem portas que vão fechar, porque se Deus não fechar, você não se movimenta dentro do propósito. E o céu está falando para mim e para você nessa noite: quem é que está conduzindo a tua vida? Lucas capítulo de número 5, Jesus chega à beira do lago, ele olha para Pedro, tem Tiago e João, mas ele quer entrar no barco de Pedro. E quando ele entra, ele diz: tira o barco da água, da beira da água, da terra. O que que Jesus está dizendo? A primeira coisa que eu faço quando eu entro no barco é falar para ele que a navegação agora é a direção é minha. Antes ele escolhia para onde ia, para a direita, para a esquerda. Mas agora sou eu que guio o barco dele, eu levo aonde eu quiser. Só que aonde eu levar tem provisão, tem pesca maravilhosa, tem milagre, tem cego curado. Sabe por quê? Tem gente simples, que nem tem oratória como essa geração de hoje. É uma geração que arrota conhecimento. E Jesus está dizendo para mim e para você: ao simples fato de eu direcionar a tua vida, você vai viver o que muitos não viveram. Jesus tira ele da aldeia, porque o que está impedindo dele receber o milagre é a aldeia. O que está impedindo dele ser curado é o vínculo de pessoas dele. Tem pessoas do nosso lado, hoje eu falei sobre isso. Eles veem as situações de forma negativa. Eles veem o irmão de forma negativa. E eu repreendo muito isso na minha vida. É dito em 1 Coríntios 11, 25. E o céu está dizendo para mim e para você nessa noite: tem ambiente que Deus vai te tirar para te fazer prosperar.
Davi não viveu o trono na casa de Jessé. José não viveu o governo do Egito enquanto ele estava no meio dos seus irmãos. Por quê? Porque os irmãos dele não acreditavam nele. E o céu está falando para mim e para você: tem coisas que eu vou te tirar, tu não vai entender hoje, mas é eu te livrando amanhã. Tem lugares que eu vou te arrancar. Pastor, tem isso na Bíblia, eu só sei pregar a Bíblia, meu irmão. 1 Reis, capítulo de número 17, vai dizer: Elias, retira-te daqui. Quem está mandando? Deus. Por quê? Porque vão matar ele. Só que quando é Deus, Douglas, que retira, já tem água esperando para ele beber e um corvo para alimentar ele do céu. Deus está falando: enquanto sou eu que te movimento, também sou eu que sou a tua provisão. É difícil andar sobre os passos de Deus. Por quê? Porque Deus vira para homens como Abraão e diz: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te dizer. É difícil dar um passo com Cristo. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos no ambiente do comodismo. E Jesus está dizendo: peraí, que eu vou mudar a rota, preciso te levar a um nível novo. Tem momento que Deus não vai te pedir, Ele vai te levar. Glória a Deus. Tem alguém aqui nessa noite? Jesus pega na mão dele e tira ele da aldeia. Ele pediu para tirar ele, Douglas? Não. A partir do momento que você segurou na mão de Jesus, é Ele que te leva. E o ambiente, amados, parece mais são meus. Eu vou repetir isso aqui. Jesus está dizendo para o cego: deixa eu te desligar de situações que estão te prendendo de ser curado. Enquanto Jesus não sarar o teu passado, reescrever o teu presente, Ele não pode. Ele pode, mas Ele não vai projetar um futuro para você. Por quê? Porque sentimentos do passado te impedem de ser curado no presente. Hoje é Santa Ceia. E quando nós, amados, meditamos nessa palavra, nós aprendemos uma outra situação. Jesus inicia um diálogo com Samuel, 1 Samuel capítulo 16, verso de número 1. E ele diz: Samuel, até quando tu terás dó de Saul? Dó é sentimento. Deus só revela um propósito para ele depois que ele se livra do sentimento. Porque se Jesus não curar ele no passado, não tem como ele viver um propósito no presente. O ambiente da cura não é o ambiente que traz emoção, mas é o ambiente que acessa o teu interior, te confronta e te apresenta a solução. Tem igrejas que trazem a parede preta, eu não sou contra, mas o ambiente na psicologia, a mensagem literalmente preparada para te gerar lágrima e não mudança de vida. Jesus pega na mão dele e diz: o problema é o teu passado, deixa eu te tirar daí. Aconteceu isso comigo, irmão. E quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos que não tem como enxergar novos horizontes com a âncora presa do passado. Não tem como colocar as mãos no sobrenatural de Deus, sendo que você arrasta um peso do passado. Se alguém chegou aqui hoje que quer verdadeiramente viver algo novo de Deus, eu te convido hoje a sair das aldeias das emoções do passado para viver a cura de Jesus no presente. Aleluia, Deus. Jesus não pede, Ele tira. Ele bate a mão e diz: eu vou te levar. E eu quero entender que quando Deus te conduzir para outros lugares, é porque Ele tem algo grande te esperando. Tem alguém nesse lugar que esses dias eu falei: gente, mas é muita coragem. Por incrível que pareça, tem uma pessoa que dá testemunho disso. Essa pessoa estava bem, mas essa pessoa decidiu ir atrás do sonho e foi embora. E Deus prosperou. Tem situações que nós vamos ter que sair do ambiente da frustração. Tem situações que nós vamos precisar confiar em Jesus.
Porque quando Deus te conduzir, mesmo que você não esteja entendendo, quando você chegar no propósito, vai fazer sentido tudo aquilo que você viveu até hoje. E o céu está falando para mim e para você: deixa Deus conduzir os teus passos. Porque quando tu perder o caminho, tu vai entender que Ele é o caminho. Andar com Jesus é isso. Quando você perder o controle, você vai ver que Ele sempre esteve dentro do barco. Lucas capítulo de número 8. Quando você não enxergar mais saída, como Moisés, Êxodo 14, 13, é o Senhor dizendo: agora é minha hora de abrir o mar, mas o caminho eu vou abrir para tu passar. Jesus está dizendo para alguém nessa noite: eu sou a bússola do navegante, eu sou o GPS da tua vida, eu sou lâmpada para os teus pés. Salmo 119, verso 115. Eita glória! Sou eu que acendo a lâmpada da minha palavra para te conduzir na escuridão. Sou eu a luz do mundo, sou eu a luz de Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 17 em diante. Versículo de número 7. E nós olhamos para essa palavra, amados, e entendemos que quando Jesus pega para tratar algo, Ele não pega segundo a nossa concepção. Jesus pode curar ele instantaneamente, sim ou não? Pode. Jesus pode curar ele instantaneamente, sim ou não? Pode, só que Ele não faz. Quando Jesus pega na mão dele, o texto está chamando ele de cego. Jesus pega na mão dele. Jesus agora conduz ele para fora da aldeia, da cidade. O texto está chamando ele de cego. Então ele não tem nome. Porque para andar com Jesus precisa ter nome. Quando o paralítico de Marcos 2 chega na presença de Jesus, o texto chama ele de paralítico, sim ou não? Mas Jesus chama ele de filho. Jesus não quer saber tua bagagem do passado, Ele quer tirar, limpar o teu passado e reescrever a tua história. E nós olhamos para essa palavra e entendemos que Ele não tem nome e não precisa ter nome para andar com Jesus. Não precisa ter um padrão para andar com Jesus. Tem religioso que está olhando, mas era isso, era aquilo, não se preocupa, isso é passado. Jesus é tão maravilhoso que, amados, no livro aos Hebreus, a epístola aos Hebreus, a palavra do Senhor diz: ao meu teu coração, Ele é ontem, Ele é hoje, Ele é eternamente. Ele está dizendo, 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu perdoarei os teus pecados, sararei a tua terra, e agora os meus olhos e o meu ouvido estarão inclinados à tua oração. Eita! Quando nós olhamos para esse texto, amados, nós entendemos. Douglas, para ele pegar na mão de Jesus, ele tem como continuar de mão dada com homens? Não tem como. Quando eles entregam a ele para Jesus conduzir ele, ele tem que soltar a mão dos homens. Isso é bem espiritual, o que Deus está falando para mim e para você. Quando tu resolveu segurar na mão dele, para de confiar nas coisas da terra. Agora é Ele que conduz a tua vida. Tem gente que antes de procurar os meios que Jesus o próprio deixou para nós, como a medicina, como a advocacia, o direito, como nós olhamos para um mecânico, antes de você tomar essas decisões, nós temos que lembrar quem é primeiro. Isso é para a glória do teu nome, ou isso eu vou recorrer a outro recurso? Jesus está dizendo para mim e para você, amados, que chegou um tempo de andar de mão dada com Jesus. É entender que Ele é a provisão, Ele é o necessário, Ele é o suficiente que você precisa. Quando Moisés sai do Egito, ele diz, quando ele vai para o Egito, ele diz, sai de Canaã para o Egito. Ei, mas eu vou em nome de quem? De Canaã não. Quando ele sai da terra de Jetro para o Egito, aí Deus responde para ele: tu vai em nome do eu sou. Deus não dá um nome próprio para ele, o Deus da cura. Porque Deus está falando para alguém que segura Jesus.
Precisar, amados e queridos irmãos, que eu pare o tempo, Moisés, para tu vencer, eu vou parar. Para Josué, se precisar, tudo que tu precisar de cura, tudo que tu precisar durante a caminhada, eu sou a provisão. Sabe o que Deus está dizendo? Moisés, eu vou ser até um x-frango na tua vida. Sabe o que é? Era maná de manhã e codornice do céu de tarde. Jesus está dizendo para mim e para você: eu sou o que você precisa. Você precisa dar a mão para Jesus e saber que Ele está contigo nessa caminhada. Eita! É para fazer sorrir um pouquinho mesmo. É o X-codorna. Então, quando nós olhamos, amados, para a palavra, nós precisamos entender que o mesmo Deus que operou no passado vai operar no presente. Jesus nunca entrou numa cidade para não fazer nada sobrenatural. O texto diz que Ele torna a entrar em Bethsaida. O texto está falando para mim e para você: o mesmo Deus que te sustentou ontem vai te sustentar hoje e vai estar te esperando no amanhã. Aleluia! O Deus de Israel está dizendo: o mesmo Deus que foi resposta ontem, Ele continuará. Isaías diz: virá um que Ele é ontem, hoje e eternamente. Ele é Deus. Oh, glória! João capítulo de número 1 diz: no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com... No princípio da tua vida te formou Jesus, no meio dela Ele está lá, e no final Ele está te esperando com uma coroa para te entregar. A diferença é que a coroa que deram para Ele foi de espinho, mas a que Ele te deu foi gloriosa da eternidade. Porque Jesus nunca vai te dar o que você deu para Ele no passado. Jesus nunca vai ter um olhar humano. Humano, Ele retribui o que você dá, mas a mente transformada por Jesus, Ele não deixa o ambiente do mundo transformar o coração nascido em Cristo Jesus, selado pelo Espírito Santo. Te mostro na Bíblia o Pedro que nega Jesus, o Pedro que manda matar Ananias e Safira, é o mesmo Pedro que depois estende a mão para aleijado, é o mesmo Pedro que tem resposta, tem cura, e é resposta de Deus para muitos. Nós não podemos ser julgados pelo momento, até porque esse cego, ele é cego até onde aqueles homens conheciam. Oh, meu Deus. Aleluia, Deus. O céu está dizendo para mim e para você que a gente conheceu no passado vai se espantar com a versão que Deus vai te apresentar. A aldeia só conhece a versão que saiu, mas a versão que Jesus apresenta é outra. E o céu está dizendo para mim e para você: não tem como andar de mãos dadas com Jesus, com os pés presos na terra. Os grandes homens da Bíblia, amados, eles fizeram obras sobrenaturais de um Deus impossível, do impossível. Eles fizeram obras que estão além das capacidades e das faculdades humanas. Só que quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos que eles entregaram a vida para Jesus e deram as mãos e nunca soltaram. Me mostra Paulo tendo que ser chamado 2 vezes. Jesus levanta só uma, só precisou de um toque, só de um encontro. E Jesus está falando para mim e para você: os processos de cura, eles são diferentes. Repita comigo: os processos de cura, eles são diferentes para cada pessoa. Aqui eu continuo. Paulo, quando encontra Jesus, ele é o único que tem visão que fica cego. Todos os cegos que encontraram Jesus passaram a ter visão, mas Paulo ficou cego. Porque Paulo olhava muito para fora e Jesus queria que ele olhasse para dentro dele. Todos os demais cegos, e esse aqui primeiro, teve um processo, e já estou terminando, amados. E eu vou falar sobre o processo que esse cego viveu. Quando Pedro iniciou a caminhada com Jesus, ele passou a ter visão, mas não uma visão plena, completa. O texto diz que, esse texto aqui diz que Jesus pergunta: como é que tu está vendo? Ele diz: eu estou vendo embaçado. Ele ainda não tem uma visão limpa, mas ele já está de mão dada com Jesus. Eu vou repetir isso aqui, gente. Ele ainda não tem uma visão limpa, clara de reino, mas ele já está de mão dada. Os fariseus olham para Zaqueu e diz: mas esse mestre deles entra na casa de publicano. Ei, ele ainda não é bem visto pela sociedade, mas Jesus já está lá dentro.
Jesus está dizendo para alguém nessa noite, amado e querido irmão, tem muita gente que tu está julgando as atitudes hoje, porque ele ainda não tem visão plena, mas a mãozinha dele não larga do mestre. Nós não somos chamados para julgar, nós não fomos chamados para avaliar, até porque 1 Coríntios 11:23 diz: examinai vós a si mesmo. Agora você, como pastor, pode instruir a ovelha do rebanho, mas é diferente. Então, amados, nós entendemos que não é Jesus que está andando na direção do cego, mas é o cego que está sendo conduzido por Jesus. Vocês têm que aprender isso hoje. E hoje nós vamos terminar essa ministração nessa pegada. Não vai ter chaleira voando hoje não. Quando você começou a andar com Jesus, tem momentos que Ele vai permitir que a sua visão esteja limitada, para você aprender a confiar que o passo de amanhã não depende de você, mas dele. Glória a Deus. Quando nós olhamos para essa palavra, nós entendemos que é o cego que está andando na visão de... Mas ele continua cego, sim ou não? Mas está andando na direção de Jesus. Mas ele continua cego, mas está andando na direção que Jesus quer. Ele continua cego, mas ainda anda na direção que Jesus guia, sim ou não? Às vezes você ainda não está vivendo o que queria, mas ainda está na direção que o céu quer. Eita! Às vezes você ainda não está vivendo o extraordinário que você almeja. Às vezes você ainda não está vivendo na tua empresa o que você queria, no teu casamento o que você queria, no teu financeiro. Eu conheço 1 bilhão de pregador que tem vontade de aparecer às nações. Jesus está dizendo: primeiro anda comigo, depois eu te envio. Eu estou aplicando no meio de pregadores, porque tem um monte aqui, mas um monte aqui para baixo. Essa igreja aqui é uma bênção. E o céu está dizendo para mim e para você nessa noite que ter visão não é, amados e queridos irmãos, achar que está lá em cima, mas é andar com Jesus lá embaixo. Ter visão não é estar em lugares altos sem Jesus, mas ter visão é saber, como o apóstolo Paulo diz: eu sei ter pouco, passei pelo pouco, também sei ter muito. Por quê? Porque ele me ensinou a agradecer no pouco e no muito. Isso é ter visão de rei. Ter visão, amados e queridos irmãos, quem anda com Jesus é como Estevão, Atos capítulo número 7, versículo 35. Ele está sendo apedrejado, mas ele está liberando perdão, porque ele está andando, amados, para muitos como cego, mas para o céu é a direção de Jesus. Agora tem um problema: está vivendo algo desfavorável na terra, mas ainda está vendo o céu aberto. E eu prefiro estar sendo apedrejado na terra, mas o céu continua aberto sobre mim. Aleluia, Deus. O céu está aberto sobre a tua vida, não é ele te colocar sobre um ambiente de prestígio. Isso tem muitos atributos que Jesus nos ensinou que vai nos levar a eles. Quem estuda, quem se capacita, certamente ele vai viver bem nessa terra. Quem para estudar, se capacitar, se preparar, ele vai viver o sobrenatural também na área financeira nessa terra. Só que o céu está dizendo para alguém nessa noite que quer viver milagre sobrenatural: você precisa de parar de tomar as decisões segundo a tua ótica e passar a enxergar com a ótica de Deus. É por isso que eu creio em homens com os pés na terra e a mente no céu. Ele não vê quando eu olho para o ambiente que nós estamos vivendo hoje, de pessoas que tiram proveito de situações, eu aprendo, amados, que quem tem, amados, os pés em Cristo, ele entende que ele precisa manter o posicionamento diante de qualquer situação, porque a resposta, já foi lido aqui hoje, a resposta do céu não vem do homem, mas vem de Deus. Agora, nós entendemos que às vezes Jesus vai permitir situações para nos tirar de ambientes. Quando Deus coloca Moisés para nascer em um tempo de crise, repita comigo: Moisés nasce em um tempo de crise. Aqui eu continuo.
é um bebê do sexo masculino que nasce em meio à matança de crianças masculinas. Porque projeto de Deus não depende de geografia para nascer. Propósito de Deus não depende da visão humana para nascer. Ora, de Belém, como diz Natanael, pode alguma coisa boa vir de Belém? Pode, Jesus. A ótica do homem é enganosa. Quando Samuel, profeta grande, ele comete mais de 10 erros em menos de poucas linhas de versículo. Ele entra na casa de Jessé e diz: certamente é esse o rei que Deus escolheu. Só que Deus não escolhe pela aparência, mas pela essência. Tem muita gente em ambiente desfavorável que é aprovada e está de mão dada com Jesus. Tem muita gente que não está vivendo os holofortes humanos, mas o céu está clareando os passos dele dia após dia. E nós olhamos para esse texto e nós entendemos a segunda coisa que nós aprendemos com esse texto. Jesus tira ele, mas não solta a mão dele. Eu vou repetir. Jesus tira ele do ambiente, mas a mão que tira não solta dele. Jesus nunca te abandonou no processo que você esteja vivendo. Jesus nunca te abandonou nessa caminhada. Jesus nunca deixou você sozinho nessa caminhada, porque até o silêncio faz parte do propósito dele. Até o tempo que ele está em silêncio, ele está dizendo para mim e para você que ele está agindo como um professor, esperando a tua lição para te aprovar. Porque quem aprende a lidar com o silêncio de Deus, continuando em oração, também vai ficar de pé para viver o propósito de Deus, ouvindo a voz dele de forma diferente. Porque até quando ele está em silêncio, você entende que ele está trabalhando. No 7º dia, ele descansou. Nós olhamos para essa palavra e nós aprendemos nessa noite que Jesus nunca te tira de um ambiente para te deixar sozinho. Quando Jesus tirou José da casa do seu pai, ele colocou um Potifar para alimentar ele. Quando chegou o tempo dele sair, ele criou a situação para ele ir para outro ambiente. E ali ele foi para a prisão e a prisão também prosperou. E depois ele foi para o palácio. Jesus está dizendo para alguém que é conduzido por Jesus aqui: antes de vir o palácio vai passar o processo. Antes de chegar ao palácio, eu quero te fazer ser resposta para pessoas quando você não tem a sua. Jesus está ensinando isso com ele. Gente, isso é muito forte. Jesus está dizendo com alguém que entregou a vida, anda segundo a vontade de Deus. Deus está falando: se o meu servo José, eu fiquei em silêncio com ele 19 anos, não tem a pronúncia de Deus para com José, não tem profeta, não tem céu abrindo, não tem nada, só tem prisão, acusação. Só que aonde ele passa, ele faz as pessoas prosperar. Porque para você ser resposta, você não precisa estar vivendo aquilo que busca. E quem busca a Deus por resposta financeira, dificilmente ele vai ser resposta para ele, muito menos para alguém. E nós olhamos para essa palavra e entendemos que nós precisamos viver os nossos processos de mão dada com Jesus. Primeiro nós matamos um urso e um leão no particular. Depois Deus vai criar a situação para derrubar um gigante. Em todo Israel vai conhecer o Deus que está na tua vida. Só está preparado para viver o tempo de Deus. Eclesiastes 3. Quem viveu o processo de mão dada com Ele. Não larga na mão dele. Jesus cuspe nos olhos desse cego. Ele pega e cuspe os olhos dele. E Jesus está dizendo para mim e para você, na tradição judaica, quando Jesus cospe ali no olho daquele homem, há quem diga que ele pega ele faz uma mistura ali e passa nos olhos dele. Mas esse texto ele não fala sobre isso, são dois milagres diferentes. Parece que ele está sendo humilhado diante dos homens, porque é um ato de humilhação quando acontece isso na tradição judaica. E Jesus está falando para mim e para você: às vezes eu vou permitir situações que você não está entendendo, está se sentindo humilhado, está se sentindo massacrado, a situação em si
está te apertando. Um dia desse eu disse isso, deve ter uns 6 meses atrás. Eu disse: Deus, até quando eu vou depender de homens para fazer a tua obra? Só que Deus está dizendo: às vezes eu permito situações para glorificar o meu nome. Quem vê de fora despreza o ato que Jesus está fazendo naquele momento, mas não entende que Jesus está fazendo aquilo ali para que ele viva um processo. Como é que você vai conhecer o Deus do milagre se você não confiar nas situações extremas que Ele te leva? Como é que você vai ter intimidade com o Deus do milagre se Ele não precisar te colocar num ambiente que a tua provisão, a tua estrutura está limitada para Ele aparecer na história? Jesus vai nos levar em extremos na nossa caminhada com Ele. Vai ter situações que parece que nós estamos sendo humilhados. E depois Jesus pergunta para ele se ele está vendo alguma coisa. Ele diz: eu estou vendo tudo embaçado. Será se Jesus não sabe que ele não está vendo direito? Só que Jesus, ele quer manter um diálogo contigo. Aleluia, Deus. Porque enquanto ele estiver dialogando contigo, ele está te curando. Às vezes é o culto que você não queria ir, com a palavra de ensino chata, que Jesus está acessando a área que precisa ser tratada. É como Jesus dizendo: se eu curar ele de uma vez, eu não vou fazer, eu não vou tratar por interiormente. Evangelho é isso, a religião muda a rotina, mas o Evangelho muda caráter. Tem gente que está preocupado com terno e gravata. Jesus está preocupado com aquele que mentia, roubava e fazia as coisas erradas. Por isso Jesus começa a obra por dentro, porque quem te conheceu no passado não vai conhecer a essência e as atitudes que tu vai tomar no futuro. Então, amados, quando nós olhamos para essa palavra, nós entendemos que muitas das vezes, Douglas, nós focamos no resultado. Só que Jesus disse: esse aqui, o processo eu vou fazer devagar. Tem gente que quer na hora, quer o resultado na hora. E Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: nós precisamos nos atentar não é ao resultado, mas o que Deus está mudando em nós nesse processo. Aleluia. Porque todas as mudanças de Deus vêm para nos melhorar e nos transformar. Tem muita gente que não entende a batalha que você trava, não entende quando você se retira, não entende os teus problemas. Por quê? Porque não conhece a batalha que está sendo travada dentro de você. Porque o confronto do Evangelho não é te mudar a tua roupa, a tua veste, não somente. Isso é consequência de quem foi transformado pelo poder de Deus. E amados, nós entendemos que quando nós focamos em resultado, Deus está focado em transformar a nossa vida para morar com Ele na eternidade. Nós olhamos para esse texto e nós entendemos que Jesus está estimulando aquele cego a falar. Porque tem pessoas que só serão curadas quando eles abrirem a boca, mas para Jesus. Já falei aqui, Jesus inicia um diálogo com a mulher samaritana. E qual é o diálogo? É a ferida dela. Jesus quer ouvir ela falar. Quando Jesus vai curar o cego Bartimeu, ele diz: que tu queres que eu te faça? Será que ele não sabe que ele quer enxergar? Só que Jesus quer que você inicie um diálogo contigo. E eu quero ser profeta de Deus na tua vida nessa noite. Tanto na mulher samaritana como em Bartimeu, Deus preparou o ambiente para ficar a sós com eles. Jesus vai preparar o ambiente, assim como fez na vida desse cego, te tirar de um ambiente, te colocar em uma caminhada que você não tem certeza e convicção na terra para onde está indo, mas tem convicção que está indo para o céu. E durante essa caminhada Ele vai te sarar, Ele vai mudar o teu passado, Ele vai conversar contigo, você só não está entendendo. Mas o dia mal vem porque é Ele dizendo: eu estou com saudade. O dia que às vezes você está angustiado, é o próprio dizendo: eu ainda estou aqui, quero que tu se lembre de mim. O problema é que nós só não estamos entendendo o diálogo que Jesus está tendo conosco. Nós olhamos para essa palavra e entendemos que quando Jesus dá a visão para ele, ela não vem 100%. E aí Jesus agora estende a mão mais uma vez sobre a vida dele. Porque tem vezes na nossa vida
que nós vamos procurar ter o mesmo toque que tivemos no passado. Uma vez disseram para mim: isso aí na tua vida é só fogo de palha. Estava na Imperatriz, tinha um ano de cristão pregando para cima e para baixo. Isso aí não vai dar certo. É forte. E Jesus disse para mim: tu não depende da opinião humana. Você não é movido pelo que pensam, pelo que acham, mas pelo meu propósito. Eita, Jesus mío. Você não é movido pelo que estão pensando e comentando, mas você é movido pelo que Deus pensa sobre você. Aleluia, Deus. E o céu está dizendo, uma certa feita, amados, eu estava lá em Imperatriz, estava com a minha lojinha quietinho, já estava vendendo bem, tinha agenda todo dia. Lá no Maranhão é diferente daqui, irmão. Aqui o povo é duro e eu não tenho medo de falar, não. O povo daqui é duro com força. Lá você termina de pregar, tem uma pizza, tem um lanche, leva você para, ó, pastor, fiz uma janta. Aqui não, meu irmão, tapinha na costa e vai-te embora. Então lá estava no paraíso. Lá era pregando todo dia, tinha agenda, tinha lanche, tinha gente que visitava. E Jesus disse: sai daí, vai para Goiânia. Eu digo: me manda para o planeta Marte, mas para Goiânia não. Até hoje, toda vez que eu saio daqui, ele não deixa. E eu quero dizer para os irmãos, mas até hoje também não faltou nada na minha vida. O céu trouxe pessoas que eu nunca esperei para a minha vida, que foram a resposta para mim. Porque eu disse para Deus a cada dia, a cada momento nesse lugar: eu nunca quero sair da tua vontade. Porque quem anda na vontade de Deus passa por aflição, mas também vive milagre. Passa por aflição, mas também vive sobrenatural. Passa por aflição, mas vê mar abrir, vê a água sair da rocha, vê corvo alimentar ele, vê milagre todo dia. Esse é o benefício de quem anda com Jesus. E o céu está dizendo: não importa como te vê, importa como você vê as pessoas. O texto agora diz que depois de Jesus tocar nele, ele agora passa a ver os homens como árvore que andam. Repita comigo: árvores que andam. O céu está dizendo para mim e para você: eu poderia ver pelo rótulo ou pelo defeito, Jesus vê pelo propósito. Porque ele está dizendo: sério, tu ainda não está vendo como era para ver, mas tu está vendo que eles são árvores, vão dar fruto para mim. Oh glória! Jesus está dizendo para alguém nessa noite: até uma prostituta lá dentro da casa, lá de Jericó, lá chamada Raabe, tinha um propósito de Deus na vida dela. É uma árvore que anda. E é uma árvore que vai alimentar muita gente. Porque você não vai ser semente para sempre. O maior favor que alguém pode fazer é pegar uma semente e plantar ela. Eu enterrei e matei. Jesus está dizendo: agora nasce. Jesus está dizendo para alguém nessa noite que Ele está te dando visão de reino. O que é visão de reino? Era leproso. É não, para mim é um propósito. Vai glorificar o meu nome. Vai ser como árvore que anda. Glória a Deus, aleluia. Tem muita gente preocupada em apresentar uma roupa de marca no altar, um sapato no altar, e Jesus está preocupado de apresentar você com o altar que você apresenta quando ninguém está vendo. Tem muita gente movida por elogios, mas os mesmos elogios que te movimentam hoje é que vai dizer: libera Barrabás. Oh, glória! Glória a Deus. Os quem é movido por homem, amados, ele nunca teve a mente transformada por um Deus que não precisa de homem próprio. O céu está dizendo, amados, que nós somos falhos. Samuel disse: Saul vai me matar, quem está mandando ali é Deus. E está com medo de homem, ainda mais um homem covarde. Deus está dizendo para mim e para você: quando eu segurar na tua mão, eu te levar de hoje em diante. Não interessa o que pensam de você. E o que me alegra é que disseram para Jesus: ele expulsa demônios pela autoridade do boi Zebul. Só que Jesus está dizendo para mim e para você: Pedro olha para ele e diz: para onde eu irei? Se é tu que tem a palavra de vida eterna,
Bartimeu disse: ele é o Messias, tem misericórdia de mim. Sabe o que Jesus está dizendo? Tem pessoas em cenários desfavoráveis que estão enxergando Deus na sua plenitude. Tem gente que está lá em cima, mas não é Deus que está levando. E tem gente que está lá embaixo, passando o processo. Mas está chegando o dia da cura. Está chegando, está chegando. Está chegando o dia da cura. Está chegando o dia da cura. Aí o Senhor está falando para alguém nessa noite. Às vezes você não está entendendo essa caminhada. Você ainda não percebeu que a roupa não envelhece, o calçado não é caro. Às vezes você não está entendendo por que esse processo. Lázaro, disseram, Jesus mandou dizer assim: ei, essa doença não é para a morte, só que ele morre. Jesus está dizendo para mim e para você: a última palavra nunca foi da morte, nem do homem, nem do homem. A palavra que está sobre a tua vida, ela não vem de homem, ela vem de um Deus poderoso. E Ele está aqui nessa noite te dizendo: eu sou o mesmo que te encontrei no passado, eu sou o mesmo que disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e deixei a autoridade pelo meu sangue suficiente para você. Qual que é o problema? Quando nós olhamos para esse texto, ele passou por 3 processos. Primeiro deles, ele vê tudo embaçado. Segundo deles, ele agora começa a ver os homens como árvores que andam. Agora o terceiro deles, Jesus faz ele olhar para cima. Pode ler o texto. O que é que Jesus está dizendo para mim e para você? Tem muita gente deixando de ver solução porque está só olhando para a terra. A mulher encurvada, a vida dela todinha, Lucas, se não me falha a memória, 18, foi olhar para os seus pés. Só que Jesus está dizendo: quem olha para cima vê solução. Jesus está dizendo: quem olha para o alto vê solução. Jesus está dizendo para alguém nessa noite: eu fiz um processo na vida daquele homem. E observe que não é ele que clama pelo milagre. Ele não tem fé, ele não tem mais fé suficiente. Jesus iniciou um diálogo com ele, tratou ele, permitiu o processo, foi doloroso, machucou, até caminhando com Jesus. Mas no final ele fez. O texto está dizendo: ele fez ele olhar para cima. Se você conjugar o verbo ele fez, não é vontade dele olhar para cima. Ele fez, é a força. Jesus está dizendo para mim e para você: sabe por que eu estou permitindo tudo isso? Para te fazer olhar para cima. Já estou encerrando, já vamos ministrar a ceia. Quando nós olhamos para o texto de Marcos 2, aqueles homens fecham a porta para o paralítico e eles colocam ele pelo telhado. O telhado é embaixo ou em cima? Porque quem olha para cima vê solução. Os homens disseram não na terra, mas Deus disse sim do céu: eu quero curar. O céu está falando para alguém nessa noite que depende muito de algo da terra para entender que está agradando a Deus. Ih, rapaz, eu tenho uma notícia para te dar: andar nessa terra para agradar a Deus tem que andar na contramão do mundo, vai ter problema. Então, quando nós olhamos para essa palavra, nós entendemos que o nosso socorro, Salmo 121, o que diz? O meu socorro vem do... elevo meus olhos para os... e de lá virá o meu... Para onde você tem olhado no dia da tua adversidade? Porque Jesus está na cruz, mas está olhando para o Pai. Estevão está sendo apedrejado, mas está vendo o céu aberto. Para onde você tem olhado no dia da tua adversidade? Nos ambientes mais extremos, Deus vai te fazer ser cura para pessoas. Jesus torna a tocar naquele homem. Por que Jesus torna a tocar nele? Porque a cura dele foi um processo. É por isso que tem coisa que você ainda não recebeu. É por isso que tem coisa que você está ansioso. Jesus está demorando, está nada. Está no tempo dele. Se está andando com ele, está no tempo dele. E quando nós entendemos isso, a nossa vida se torna leve.
Quando chegou agora o tempo de nós abrirmos uma outra igreja, Deus trouxe o pastor, Deus preparou o terreno inteiro. O que eu estou falando não é terreno que nós ganhamos, não, meu sonho. Estou falando, preparou tudo. Porque é no tempo dele. Não usou o profeta aqui agora há pouco. Aleluia. Eu não sei o que você está esperando de Deus, mas tem pessoas limitando Deus, pastor Israel. Quando Dorcas fica enferma, ela quer ser curada. Quando Lázaro fica enfermo, ele quer ser curado. Só que o que Deus tem não é cura, é ressurreição, é muito maior. Jesus está dizendo para alguém aqui que está esperando algo pequeno, e Jesus está falando: eu vou te levar no extremo, mas quanto mais tu confiar em mim e renunciar, maior é o que eu vou te entregar. Eu vou ressuscitar os teus sonhos, eu vou ressuscitar a tua família, eu vou ressuscitar aquilo que tu perdeu durante a caminhada, mas a versão que eu peguei eu não devolvo igual. Aleluia, Deus. Jesus tem cura para a igreja. Jesus tem milagre para a igreja. Glória a Jesus. Oh, glória. Aleluia. Sabe quando você começa a perceber que a tua caminhada de fé está dando certo? É quando você olha para trás e agradece pelo presente. Aleluia. Os apóstolos, quando andavam com Jesus, eles começaram a agradecer pelas provações. Por quê? Porque eles entenderam que todas elas tinham um propósito de Deus. Convido os irmãos a abrir, quem tiver Bíblia, 1 Coríntios 11, 23. Quem encontrou, enquanto os irmãos procuram. O texto de Ezequiel 37 diz: e a mão do Senhor levou Ezequiel ao vale. Quem está levando Ezequiel ao vale? A mão do Senhor. Quando fala-se de vale é bom? Não. Todo vale na Bíblia é ruim. Só que o salmista diz algo para mim que me alegra. Como é que é o salmo do vale? O Senhor é meu pastor. O céu está dizendo para alguém nessa noite: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não. Por quê? Ezequiel é levado ao vale, mas quem leva? O mesmo Jesus que levou foi vida para um exército que estava morto. Jesus está falando: enquanto tu estiver sendo conduzido pela minha mão, eu sou tudo o que tu precisa. 1 Coríntios 11, 23. Eu peço à minha esposa, a pastora Carol, que pegue aqui os pães, em nome de Jesus. Peço ao pastor Israel que pegue aqui o cálice, para a glória de Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei: que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice e o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres e beberes desse pão, anunciar-te-eis a morte do Senhor, até que eu venha. Vamos orar, apresentando o pão e o suco de uva, que representam o sangue e o corpo de Jesus, que foi cortado por amor a nós. Senhor Deus e Pai, te apresento, Senhor, esse pão que representa o teu corpo, esse cálice que representa o teu sangue. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nesse momento, meu Pai amado, que nós venhamos, Pai, verdadeiramente, Senhor, fazer uma autoanálise de nós. E que, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que teu nome seja glorificado e exaltado nessa noite, para a honra e glória do teu nome. Pode entregar. Podemos sentar, irmãos, em nome de Jesus.
mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Falei sobre isso ontem na outra igreja que nós pastoreamos, que nós só podemos dar aquilo que nós temos. O que Paulo está ensinando e dando? O pão e o cálice. Quando nós olhamos para essa palavra, nós aprendemos nessa noite que Jesus sentou na mesa com 12. Um traiu, o outro negou, o outro duvidou, e 8 deles não estavam na crucificação quando Jesus estava sendo crucificado. Os 12 negaram ele. Os 11, desculpa, João estava lá. E esse pão, ele fala muito do que você tem servido ao seu irmão quando você recebe algo ruim. Isso é muito forte. E o Evangelho de Jesus é para quem quer verdadeiramente dar. Cristo para quem não tem te dado o melhor. Nós precisamos liberar na vida das pessoas aonde nós passarmos o que nós temos em abundância, que é Jesus. O salmista Davi diz: eu sentarei na mesa com os meus inimigos, e o meu cálice. Não está dizendo que ele será honrado mais do que os outros no meio dos inimigos. Ele está dizendo: vai transbordar o que eu tenho na vida dele. Aquela menininha que está na casa de Naamã, ela recebe escravidão e ela dá libertação para Naamã, porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Independente do que você esteja vivendo, independente do que você esteja passando, independente do que fizeram contigo até hoje, independente das palavras, do que o cenário ao teu redor fez até hoje, faça como Jesus, Lucas 23, 34. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Aí mesmo sentado, eu te convido a fazer uma oração comigo, baseada em 1 Coríntios 23, 24.
que diz para nós examinarmos a nós mesmos para cearmos. Então você vai repetir esta oração comigo aí mesmo, sentado onde você está. Repita comigo bem forte: Senhor Deus, eu te peço perdão pelos meus pecados, voluntários e involuntários, as pessoas que eu possa ter machucado. Senhor, me ajuda a estabelecer o teu reino no meu coração, porque a partir do momento que o teu reino for tudo que meu coração precisa, eu serei resposta para quem necessita. Pai, nesse momento eu te peço, perdoa as minhas falhas. Escreve o meu nome no livro da vida. Podemos ser amados e queridos irmãos nesse momento.